homem de temperamento forte, de ousadia e impulsividade que foi transformado por Cristo e martirizado na história do mundo cristão pelo seu começo inconstante, mas que deu sua vida para levar o Evangelho de Jesus para gerações à frente do seu tempo. Aquele que afundou ao andar sobre as águas, aquele que negou Cristo 3 vezes, mas aquele que teve a autoridade dada por Deus de curar enfermos com a sua sombra. São tantos momentos marcantes na vida desse apóstolo que fica difícil resumir tudo em um só vídeo. Mas por que alguém que errou tanto foi considerado um dos maiores discípulos que andaram lado a lado com Jesus? Saiba como terminou a vida de um dos homens mais queridos pelos cristãos contemporâneos da atualidade. É só vir com a gente, que te explicamos melhor essa história. Vamos bibliografar para você. Resumo completo. A vida de Pedro. A história de Pedro é extremamente marcante e rica em detalhes. Tanto é que ele ficou conhecido como um dos apóstolos mais influentes do princípio do cristianismo. Aquele que era um simples pescador, mas que recebeu o maior chamado da sua vida, convertendo milhares de pessoas por onde passou, sendo um pescador de homens. Mas você sabia que ele se chamava Simão antes de abandonar tudo para seguir Jesus? Pois é, o nome Pedro foi dado posteriormente a ele com um significado bem peculiar da sua personalidade. A sua primeira aparição na Bíblia tem início quando em um determinado dia, Jesus estava passando perto de João Batista, que tinha 2 seguidores ao seu lado. E assim que avista Jesus, ele afirma para aqueles 2 homens que ele era o Cordeiro de Deus. Ouvindo isso, aqueles 2 discípulos começaram a seguir Jesus. Um deles era André, e eles passaram o resto da tarde na casa de Jesus. Mas assim que saiu dali, a primeira coisa que André fez foi levar o seu irmão, Simão, para conhecer Jesus também. Então, André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: "Você é Simão, filho de Jonas, mas de agora em diante seu nome será Cefás." Cefás é o mesmo que Pedro, e quer dizer pedra. Jesus não explicou o porquê da alteração do nome naquele momento, mas essa mudança tem um significado muito importante ao longo da narrativa. Cefás, como Jesus o chamou, era uma palavra em aramaico que no grego significava Pedro. A história continua em outra ocasião quando Jesus estava passando perto do mar da Galileia e encontra 4 pescadores na praia, e eles estavam com seu pai no barco que se chamava Zebedeu. 2 deles eram Pedro e André novamente. Já os outros 2 eram Tiago e João, que também eram irmãos. Nesse ponto da história descobrimos que Pedro tinha 2 filhos e era casado, apesar da Bíblia não nos falar tanto sobre a sua família, apenas que Jesus curou a sua sogra posteriormente. No dia desse encontro, os 4 pescadores estavam lavando suas redes, pois haviam passado a madrugada pescando e não conseguiram nenhum peixe. Naquela ocasião, uma multidão seguia Jesus e ele pediu um dos barcos emprestado para que pudesse usar como púlpito e ensinar a multidão. Assim que o sermão de Jesus terminou, ele pediu para Pedro e os outros jogarem as redes novamente no mar. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: "Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar." Quando eles jogaram as redes no mar, pescaram tanto peixe que foi necessária a ajuda de Tiago e João, que estavam em outro barco, para recolherem tudo. E todos ficaram impressionados com o que tinha acontecido. Numa atitude de humildade, Pedro prostra-se perante Jesus e pede que se afaste dele, pois ele era um pecador. Então Jesus encoraja-o a segui-lo, pois faria dele um pescador de homens. A partir dali começa a sua caminhada. Então Jesus disse a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens." Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro sempre se destacou e exercia uma espécie de liderança entre os outros discípulos. Mas Jesus sempre deixou claro que não existia um favorito entre eles. Isso não impediu Pedro de ser aquele que mais falava, que mais fazia perguntas, e em algumas ocasiões até tomava iniciativas por ser alguém muito impulsivo.
mas ao longo do tempo a sua personalidade foi se moldando. Junto com Tiago e João, eles formavam um trio de pessoas mais próximas de Jesus, talvez os amigos mais íntimos que ele tinha. Juntos eles assistiram de perto alguns acontecimentos importantes que os outros discípulos não presenciaram, e Jesus fazia questão de chamar eles. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Entre várias viagens que eles faziam, passaram diversas vezes pela cidade de Cafarnaum, onde os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro se o mestre deles, que no caso era Jesus, pagava impostos também, pois era parte da lei que os mestres não precisassem pagar impostos, e Jesus era chamado de mestre por eles. Mas Pedro confirma que sim, que ele pagava. E assim que ele vai contar para Jesus, Jesus pede que ele lance um anzol no mar, porque o primeiro peixe que ele fisgasse teria na sua boca uma moeda, que ele poderia usar para pagar os tributos que aqueles homens estavam cobrando deles. Na cidade de Cafarnaum também acontece um dos diálogos mais marcantes de Pedro, que é quando Jesus repreende uma multidão de pessoas que estavam seguindo eles por causa dos milagres que ele fazia, como foi na ocasião da multiplicação de pães e peixes, e não por quererem aprender com ele. Então aquela multidão começa a se dispersar e Jesus pergunta para os seus discípulos: "Será que vocês também querem ir embora?" Simão Pedro respondeu: "Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna." Logo em seguida, Jesus pediu para seus discípulos subirem no barco e irem para o lado oeste do lago, pois ele iria ficar ali orando em um monte. Quando chegou a noite, ventos muito fortes começaram a levantar as ondas contra o barco. E de repente os discípulos avistaram Jesus de pé sobre as águas e vindo na direção deles. Todos ficaram assustados achando que era um fantasma. Mas Jesus diz para eles não terem medo. E Pedro diz que se fosse ele mesmo, que Jesus também permitisse que ele fosse até lá. E Jesus chama Pedro para ir até ele. Quando ele sai do barco, começa a andar sobre as águas, mas os ventos fortes começaram a deixar ele com medo, e ele começa a afundar pedindo socorro. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." A vida pacata de pescador que Pedro tinha mudou completamente e nunca mais foi a mesma. Ele passou a viajar para muitos lugares ao lado dos outros discípulos. Em uma de suas viagens para a cidade de Cesareia, Pedro teve uma revelação e reconheceu que Jesus era o Messias enviado por Deus, sendo elogiado por ele, que o lançou uma profecia, dizendo que a igreja de Cristo seria edificada em cima daquela pedra, fazendo referência ao significado do seu nome. Jesus afirmou: "Simão, filho de Jonas, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu." Mas quando Jesus começa a contar do seu martírio, que ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia, Pedro é repreendido logo em seguida, por não aceitar a morte de Jesus. E por isso ele foi chamado de Satanás e pedra de tropeço, porque aquela não era a vontade do Pai. E Jesus deixa claro que quem quisesse segui-lo precisaria esquecer os seus próprios interesses e estar pronto para morrer, como ele iria morrer. Alguns dias depois, Jesus chama Pedro, Tiago e João novamente para subirem no alto de um monte com ele. E acontece um dos momentos mais marcantes do Evangelho, e que ficou conhecido como a Transfiguração, pois a aparência de Jesus começou a mudar diante deles, ganhando outro aspecto. Seu rosto passou a brilhar igual o sol, e as suas roupas ficaram brancas igual a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias ao seu lado conversando entre eles.
Então Pedro sugere que eles façam 3 tendas para ficarem acampados ali. Mas naquele momento eles escutam a voz de Deus dizendo: "Este é o meu filho amado." E imediatamente se ajoelham no chão com muito medo. Até que Jesus toca neles, fazendo eles erguerem a cabeça novamente para olhar, e percebem que tudo aquilo havia sumido. Todos esses acontecimentos registrados na Bíblia não foram datados apesar de terem uma ordem cronológica, mas nós sabemos que eles ocorreram ao longo dos 3 anos em que Jesus passou junto de seus discípulos assim que foi batizado e iniciou seu ministério, pois no Evangelho de João é mencionado pelo menos 3 vezes a celebração da Páscoa, sendo a terceira no dia que foi realizada a última ceia, onde Pedro teve uma participação muito importante também, pois Jesus designa ele e o discípulo João como os responsáveis por prepararem o lugar e a mesa onde iria realizar aquele jantar. Jesus respondeu: "Escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada, no andar de cima. Preparem ali o jantar." Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Antes de comerem, Jesus enche uma bacia com água e começa a lavar os pés de todos os discípulos e enxugá-los com uma toalha. Quando chegou a vez de Pedro, ele diz para Jesus não fazer aquilo com ele. Mas Jesus diz que se ele não lavasse seus pés também, ele não poderia ser seu discípulo. "O Senhor nunca lavará os meus pés", disse Pedro. "Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo", respondeu Jesus. "Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça", pediu Simão Pedro. Reunidos à mesa, Jesus afirma que um deles irá traí-lo, e Pedro fala no ouvido de João para perguntar quem seria aquele que Jesus estava se referindo. Então Jesus diz que seria aquele que ele daria um pedaço de pão, e deu para Judas. Pedro também afirma nesse diálogo que ele está pronto para morrer com Jesus, mas ele diz que antes do galo cantar, ele o negaria 3 vezes. Após a ceia, Jesus foi com seus discípulos para um monte chamado Getsêmani, e levou Pedro, Tiago e João para o ajudarem em oração. Porém, ele ficou um pouco mais afastado. Quando voltou, os 3 discípulos estavam dormindo, e ele repreendeu Pedro, dizendo que eles deviam vigiar e orar. Mas pela segunda vez, Jesus voltou e novamente encontrou seus discípulos dormindo. Porém, nesse momento chega Judas Iscariotes, com um grupo de soldados que tinham vindo até ali para prender Jesus. E nessa hora Pedro saca uma espada e corta uma das orelhas de um soldado chamado Malco. Mas Jesus pede que Pedro guarde a sua espada. E no momento que ele é capturado, os discípulos fogem. Mas Pedro segue os soldados de longe, até o lugar onde iam levar Jesus, que era na casa do grande sacerdote. Quando eles chegam lá, é feita uma fogueira no pátio e Pedro se senta em volta daquelas pessoas para se aquecer. Porém, uma das empregadas o reconhece e diz para todos que Pedro estava com Jesus, mas Pedro nega. Mais tarde, um homem afirma novamente que Pedro era um dos seguidores de Jesus, e Pedro nega o conhecer. E mais ou menos 1 hora depois, novamente afirmam que ele era seguidor de Jesus, e pela terceira vez Pedro nega. Naquele instante, levam Jesus para outro lugar, e ele passa na frente de Pedro, e o galo começa a cantar. Pedro lembra das palavras ditas por Jesus, e vai embora dali chorando amargamente. O próximo relato que temos de Pedro é no 3º dia após a morte de Jesus, quando Maria Madalena chega até os apóstolos contando que o corpo dele havia sumido. Imediatamente Pedro e outro discípulo vão correndo até o túmulo. Chegando lá, eles percebem que realmente os lençóis estavam vazios, então voltam para casa. Após a morte de Jesus, Pedro decide voltar a pescar, e alguns discípulos que estavam com ele, como João, decidem acompanhá-lo.
Mas depois de uma noite inteira e de muito trabalho, eles não conseguem pescar nenhum único peixe. E quando o dia já estava amanhecendo, Jesus aparece na margem da praia onde o barco deles estava. Então Jesus perguntou: Filhos, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Naquele momento, João percebe que era Jesus que estava falando com eles e diz a Pedro. Imediatamente ele veste sua roupa, pois estava nu devido ao esforço físico da madrugada trabalhosa, e pula na água, nadando 100 metros até a margem. Os outros discípulos foram no barco levando os peixes. Chegando na praia, Jesus estava esperando eles com uma fogueira e alguns peixes que estavam na brasa e chama eles para comerem. Quando terminam de comer, Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, mais que a todos. E ele responde que sim. Então Jesus diz: Tome conta das minhas ovelhas. E pergunta novamente para ele. Na terceira vez que Jesus faz a mesma pergunta, Pedro se entristece e responde: O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era jovem, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Após a partida de Jesus, Pedro e os outros apóstolos ficaram hospedados em uma casa na cidade de Jerusalém, como Jesus havia mandado, pois eles seriam batizados com o Espírito Santo que Deus enviaria. Então eles continuaram se reunindo com outros seguidores de Jesus para orar, e em um desses encontros estavam presentes 120 pessoas, e Pedro decide eleger um entre eles que ocuparia o lugar de Judas Iscariotes, para completar novamente 12 apóstolos. A pessoa escolhida é Matias. Após a descida do Espírito Santo, muitas pessoas pensaram que os apóstolos estavam bêbados por causa das línguas em que eles estavam falando. E Pedro é a pessoa que se levanta e defende os apóstolos, explicando para eles o que realmente estava acontecendo ali. E muitos creram nas palavras dele. Se batizaram quase 3.000 pessoas na sua primeira pregação pública. Nesse tempo, muitas pessoas estavam se convertendo através dos apóstolos, que pregavam os ensinamentos de Jesus adiante, e realizavam muitos milagres por onde passavam. Certo dia, Pedro e João foram ao templo para orar, quando avistaram um homem coxo pedindo dinheiro nos portões. Pedro vai até ele. Eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Após curar aquele homem, muitas pessoas se reuniram em volta deles, admirados com o que tinham visto. E Pedro explica que não era com o poder dele, e sim pelo poder de Deus. Quando eles ainda estavam falando para aquela multidão, chegam alguns chefes da guarda para prendê-los, pois não acreditavam que Jesus havia ressuscitado, como eles diziam. Mas muitas pessoas já tinham ouvido a mensagem de Pedro, e naquele dia mais 5.000 se converteram. No dia seguinte foi reunido um conselho com várias autoridades para julgar Pedro e João. Os dois apóstolos falavam com autoridade. Isso surpreendeu a todos, pois eles sabiam que eles eram homens simples, sem muita instrução. E mesmo com a cura daquele homem coxo que estava de pé diante deles, eles não creram, mas ficaram com medo de castigá-los, pois o povo podia se revoltar contra eles. Então os ameaçaram de morte e os mandaram embora. Apesar de tudo, a vida dos novos convertidos na fé ia bem, pois aprendiam mais com os testemunhos dos apóstolos e viviam em harmonia, repartindo tudo que tinham uns com os outros. Mas certo dia um homem chamado Ananias, que era casado com uma mulher chamada Safira, vendeu um terreno e escondeu uma parte do dinheiro para ele, apoiado por sua esposa. Mas quando Pedro ficou sabendo, ele os repreendeu, dizendo que eles deixaram o diabo dominar os seus corações,
E quando terminou de falar, Ananias caiu morto, e logo em seguida Safira também caiu morta. E toda a igreja que ficou sabendo daquele acontecimento ficou apavorada. Pedro e os outros apóstolos realizavam milagres e maravilhas, pregando a palavra de Deus, e viajavam por toda parte. As pessoas colocavam doentes nas ruas para que a sombra de Pedro cobrisse elas e as curassem. Em uma de suas viagens, Pedro estava hospedado em uma casa na cidade de Jope. E certo dia, quando subiu até o terraço para orar, ele teve uma visão. Viu um lençol aberto no céu, e dentro dele saíam animais de muitos tipos, rastejantes, de 4 patas, aves. E ele escutou uma voz que pedia para ele comê-los. Mas Pedro se recusa, pois a lei considerava aqueles animais impuros. E a voz repete aquela pergunta 3 vezes. Então o lençol foi levado de volta para o céu. Mas ele não entendeu o que aquilo significava. Naquele mesmo momento chegaram 2 empregados e um soldado procurando por ele. Eles tinham sido enviados por um homem chamado Cornélio, que também teve uma visão com um anjo pedindo para que ele levasse Pedro até ele. No dia seguinte, quando Pedro chega na casa de Cornélio, que era um comandante romano, porém muito temente a Deus, Pedro entende o que aquelas 2 visões que eles tiveram queriam dizer. Deus considerava todos de modo igual. Até aquele momento os apóstolos pregavam apenas para os judeus, mas Deus não fazia distinção de raças, e tanto os judeus quanto os gentios, que eram as pessoas não convertidas, deveriam ser batizadas e salvas. Então todas as pessoas que estavam ali na casa de Cornélio foram batizadas com o Espírito Santo. Conforme os gentios começaram a se converter do paganismo para o cristianismo, uma dúvida surgiu entre os líderes da igreja nascente, que debatiam entre si se os gentios convertidos precisariam ser ou não circuncidados, já que era parte da lei, e se precisavam seguir as regras de alimentação dos judeus. Então foi armado um concílio com todos os líderes da igreja para decidirem juntos, e a disputa foi resolvida pelo discurso de Pedro, e concluído com uma decisão por parte de Tiago, de que não seria necessária a circuncisão dos gentios convertidos. No livro de Gálatas é descrito que Paulo teve um confronto com Pedro, e para o desapontamento de Paulo, os judeus da Antioquia ficaram ao lado de Pedro, incluindo seu parceiro de longa data, que era Barnabé. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: "Você é judeu, mas não está vivendo como judeu e sim como não-judeu. Então como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus?" Não sabemos ao certo se o desentendimento entre eles ocorreu antes ou depois do conselho, mas o desfecho desse incidente continua incerto. A teoria mais provável, seguindo os registros históricos, é de que eles ensinaram juntos na Itália, sendo presos juntos também, na mesma época de seus martírios. Isso poderia indicar que eles se reconciliaram. Nesse período, a perseguição do rei Herodes com a igreja começou a se agravar, e durante a festa de Páscoa daquele ano ele prendeu Pedro. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa, e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Naquela noite um anjo do Senhor apareceu na cela onde Pedro estava acorrentado e acordou ele, libertando suas mãos que estavam presas, e pediu que ele o seguisse. Pedro obedeceu, mas ainda não sabia se aquilo era uma visão ou se estava acontecendo de verdade. Os portões se abriram e o anjo o guiou até a rua, e desapareceu. Então Pedro foi para a casa de uma mulher chamada Maria, onde muitas pessoas estavam reunidas orando por ele.
e contou tudo o que aconteceu. Foram nos anos entre 60 e 67 d.C. que Paulo escreveu 2 epístolas, que fazem parte do Novo Testamento hoje em dia. Ele as escreveu para os fiéis que estavam sofrendo perseguição assim como ele, e também foi nesse período que cristãos supõem que Pedro teve o seu fim na cidade de Roma durante o governo do imperador Nero. Uma curiosidade é que a Bíblia não nos relata como foi o fim da vida de Pedro, mas a partir daqui seguiremos apenas suposições e teorias que as tradições nos contam sobre a sua morte. Apesar de termos alguns registros em livros apócrifos, não podemos considerá-los fatos históricos, pois suas origens são incertas. No apócrifo de Atos dos Apóstolos de Pedro, é dito que ele foi preso em Roma, porém consegue escapar antes da sua condenação. Com a ajuda dos guardas que se convertem, são batizados por ele. Pedro é aconselhado a deixar a cidade, mas assim que chega nos portões, tem uma visão com o próprio Jesus entrando em Roma, e ele pergunta para onde ele estava indo. E Jesus responde que ele estava entrando em Roma para ser crucificado de novo. Diante daquela visão, Pedro desiste da fuga e retorna apenas para ser preso e condenado à morte por crucificação. Ao se aproximar da cruz, ele entoa um louvor antes de ser pregado e solicita que o crucifiquem de cabeça para baixo por não se sentir digno de morrer como Cristo. E fazendo um último discurso no madeiro, ele morre, tendo seu corpo sepultado nos arredores de Roma. Atualmente o Vaticano construiu a sua basílica em cima do local onde foi considerado ser o túmulo de Pedro. Em 1950 foram intensificadas as escavações arqueológicas no subsolo da Basílica de São Pedro, e após extensos e cuidadosos trabalhos com remoção de toneladas de terra datadas da época de Constantino, encontraram o que seria uma espécie de necrópole atribuída a Pedro, inclusive uma parede repleta de grafitos com a expressão Petros eni, que em grego significa Pedro está aqui. Mas independente de discussões sobre o seu final incerto, onde realmente ele estaria enterrado ou não, o que podemos tirar de lição com essa história de superação tão lembrada atualmente é a transformação de um homem tão improvável para um exemplo a ser seguido de caráter e de amor a Cristo, e por ter dado vida para pregar o Evangelho poderosamente. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais, e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. E aí, agora me digam vocês, já são inscritos aqui do canal? Se não, aproveita para se inscrever agora. Não perde tempo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que vamos trazer muita coisa interessante ainda. Deixa seu like para ajudar essa comunidade e nos ajude compartilhando esse vídeo para alcançar mais pessoas. A todos, até a próxima. Tchau!